Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de forma direta ou indireta para todo e qualquer tipo de pessoa. O vídeo de hoje nós vamos reagir a um vídeo de 5 anos atrás do padre Paulo Ricardo, mas que parece que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, em 2023, e também tem muita relação com os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, depois você assiste eles, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você dar o seu joinha aqui, porque o seu joinha é muito importante. Muito obrigada para você que sempre dá o joinha aqui, isso já está ajudando muito o nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, senão você perde todos os vídeos que a gente posta aqui. E se você é novo, nós temos uma regra. E é muito importante eu lembrar isso em todos os vídeos, porque tem gente que não entende. Vamos lá. Você pode, deve comentar, compartilhar sua experiência, colocar sua opinião aqui, mas sempre de forma muito respeitosa, sem xingamento, sem ficar se degladiando com qualquer irmão que não concorde com você, ou com alguém, ou se você não concordar comigo, tá bom? Você não precisa ser grosso e não precisa diminuir minha fé, nem nada disso. Só coloca a sua opinião aqui de forma muito respeitosa, porque Jesus respeitava a todos. Combinado? Então é isso, bora para o vídeo. Só para te deixar aí dentro do contexto, na época houve muita polêmica entre a CNBB e o padre Paulo Ricardo, mas nem foi porque eles começaram a criticar uns aos outros, não. Na época o pessoal pegava trechos de vídeos do padre Paulo Ricardo para meio que ser uma resposta diante de algumas polêmicas da CNBB. Na época eles também estavam passando por uma assembleia, como no ano de hoje, e aí pegavam um trechinho do padre Paulo Ricardo para envolver ele na polêmica e meio que para dar credibilidade às críticas. Então nós vamos reagir a este vídeo. Estou colocando só para você entender o que aconteceu. Esse vídeo é de 2018. Então vamos lá? Bora para o play. A razão de eu convocar vocês aqui hoje essa transmissão ao vivo é para lançar minha nota a respeito das recentes polêmicas envolvendo a CNBB e alguns dos nossos bispos. Então eu vou ler para vocês essa nota e com isso eu espero jogar um pouquinho de luz sobre essa confusão toda, tá bom? Então vamos lá. Caríssimos, estamos todos vivenciando com tristeza e espanto a polêmica que tem sido levantada nas redes sociais a respeito da CNBB. Seja por provocações, seja por acusações, há um grupo ansioso por me colocar dentro dessa controvérsia, publicando vídeos antigos, usando-os fora de contexto, como se eu estivesse dando recados para a CNBB. Tudo isso é falso. E essa nota é a minha primeira manifestação a respeito desse tema. No fundo, eu teria preferido ficar calado, pois eu penso que na qualidade de simples presbítero, eu possa fazer pouco para resolver o problema. Poderia somente tentar acalmar os ânimos acirrados, exortar o devido respeito à igreja e aos seus legítimos pastores, mas tentativas assim já foram feitas por outros sacerdotes e têm sido de pouco efeito. Além disso, eu não creio que aí se encontre verdadeiramente o remédio. Sabe-se que numa discussão, para que se alcancem os frutos desejados, é necessário que ambas as partes manifestem mútua benevolência e uma busca sincera do bem comum e da verdade. Caso contrário, a coisa passará de acusações mútuas e não passará de acusações mútuas e desembocam num beco sem saída. Ao meu ver, os temas a serem abordados nesse diálogo encontram-se de forma completa no artigo de Dom Fernando Areias Rifan, bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Nesse artigo, Dom Rifan, número 1, discorre de forma magistral a respeito da natureza e da necessidade das conferências episcopais. Número 2, ele aconselha e exorta como um pai aos fiéis leigos. E número 3, como um irmão, ele convida os bispos à reflexão. Penso que se faltasse um desses 3 pontos, a abordagem da questão estaria gravemente incompleta.
Porque ignorar o número 1 resultaria na posição desequilibrada de desprezo, o pior do que isso, da demonização das conferências episcopais, por serem de direito meramente eclesiástico. Esse seria um extremo. Ou de maximização de sua importância em detrimento das estruturas de origem divina. E esse seria o outro extremo. Ignorar o número 2, ou seja, a exortação aos fiéis, seria canonizar a atuação do laicato, esquecendo que esses mecanismos de lobby e de pressão popular não são adequados para as instituições seculares. Na igreja, que é uma família, elas podem degenerar em anarquia e divisão, como de fato parece que estão degenerando. Ignorar o número 3, ou seja, a reflexão aos bispos, criaria a ilusão de que os bispos estão fechados ao diálogo, sem querer dar resposta ao mal-estar a respeito de alguns fatos recentes. Bom, como eu disse antes, creio que as possibilidades de minha atuação como simples presbítero sejam bastante limitadas. Aos leigos, eu não sou capaz de dar respostas satisfatórias porque eu não posso falar e agir em nome dos bispos. Já com relação aos bispos, é necessário que sejam eles, e não um presbítero, a agirem como irmãos entre si, para encontrarem uma rota de ação e aplicarem os necessários remédios para essa penosa situação. O que fazer então? Se eu posso sugerir alguma coisa, pediria aos irmãos leigos que deixem de alimentar toda essa polêmica dolorosa, enquanto esperamos que os nossos legítimos pastores se reúnam na próxima Assembleia Nacional, em Aparecida. A CNBB, por sua própria natureza de instituição colegial, ela precisa de tempo, um tempo maior para reagir coletivamente diante de crises como estas. Enquanto isso, seria muito oportuno um silêncio quaresmal, no qual cada um fizesse penitência pelos seus excessos e faltas contra a caridade que aconteceram. E além disso, rezasse pedindo a Deus as luzes àqueles que são como o administrador sábio e fiel que o Senhor deixou à frente de sua casa. Com assistência divina, eles não deixarão de cumprir fielmente a sua missão. Que a Virgem Aparecida interceda pela Santa Igreja de Deus, que é peregrina nesta terra da Santa Cruz. Que Deus abençoe você. Que vídeo, não? Acho que não tem muito assim pra gente acrescentar, né? O que eu fiquei mais chocada com esse vídeo e surpresa e muito feliz ao mesmo tempo é que muitas vezes a gente olha para o Padre Paulo Ricardo e acha que ele é um padre que vai bater em todo mundo, xingar todo mundo, né, apontando os erros, acusando. Só que o Padre Paulo Ricardo não é assim. Ele tem um momento que ele é firme sim, é duro sim, eu gosto muito desse lado dele, mas ele também tem esse lado calmo, sábio, né, de ensinar a gente qual é o nosso lugar. Na época usaram muitos vídeos dele como cortes, como indireta, né, para a CNBB, como algumas pessoas fizeram também. Sabe aquele vídeo que eu falei lá do Padre Paulo Ricardo, que a gente tinha que tomar cuidado com o contexto? O Padre Paulo Ricardo aqui só tá falando, eu só falei exatamente o que o Padre Paulo Ricardo disse aqui, porque contexto muda tudo, né? Esse vídeo é de 5 anos atrás, mas ele parece que é muito atual. Parece que é um vídeo que foi gravado ontem sobre o caso da CNBB ou sobre o caso da renovação carismática, que causou muita polêmica e pior, muito desgaste, muita confusão, muita divisão e muita briga. Então, que a gente pegue tudo isso que o Padre Paulo Ricardo falou e nós possamos refletir, orar, meditar, né? Como eu já falei em um vídeo anterior também, lá da CNBB, refletir como está sendo as nossas atitudes como cristãos, como leigos, né? Esse vídeo aconteceu no ano do laicato, ou seja, no ano dos leigos, né? E foi assim, muita polêmica, até porque foi na época também lá das eleições, né? Então foi quando muitas coisas surgiram. Então, esse pronunciamento do Padre Paulo Ricardo é muito importante para nós, seja lá em 2018 ou agora, né?
Que a gente volte para o nosso prumo, que a gente volte para linha, para continuar seguindo, né? Que a gente não tenha essa falta de caridade, essa falta de paciência, essa pressa para falar de alguns assuntos, mas que a gente tenha calma, que tenhamos o coração manso e humilde de coração, como o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você quiser, volte o vídeo aí no trecho lá do Padre Paulo Ricardo, ouça novamente, medite, ouça como se você tivesse mesmo assim no ano de hoje, com tudo isso acontecendo, né? Se você estiver em 2023, ouça novamente, peça para que Deus revele as atitudes que você deve tomar agora nesse ano, diante dessas polêmicas e de outras que vão surgir, porque polêmica parece todo ano, principalmente quando tem essas assembleias da CNBB, alguma reunião da renovação ou de algum outro movimento. Como você deve se comportar como leigo dentro da internet, como leigo fora da internet, né? Então, esse vídeo aí seja muito frutuoso para a nossa vida de cristãos, vida de pessoas humanas, né? E vida de pessoas que interagem e vivem aqui também na parte da internet, certo? E aí, o que você achou desse pronunciamento aí de 5 anos atrás do Padre Paulo Ricardo? Deixa a sua opinião, compartilha a sua experiência, como você lida com essas polêmicas aí que geram muitas vezes as questões da igreja? Você fica chateado, não fica? Como que você fica? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por todos vocês que sempre comentam, isso é muito bom, tem ajudado muito a gente a produzir mais vídeos aqui. Então, continua por aqui, não esquece de dar o seu joinha e também compartilhar. Sabe aquela pessoa que fica muito irritada com polêmica? Compartilha aqui, ó, tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com ela para que ela possa refletir, ter a mesma reflexão que você e quem sabe assim a gente possa gerar a paz na nossa igreja. Combinado? É isso, até o próximo vídeo. Tchau!